é difícil demais para nós, pobres mortais, entendermos como alguém pode cometer um crime bárbaro contra uma criança. Em Ceilândia, um padrasto agrediu e matou o enteado de apenas 3 anos de idade, 3 aninhos, gente. O crime foi nessa terça-feira. Eu converso agora com a Camila Andrade sobre esse crime bárbaro, né? Esse menino foi parar no hospital, né, Camila? Eu quero saber o seguinte, como é que eles descobriram o que realmente tinha acontecido, porque ninguém vai chegar e desconfiar, não vai chegar no hospital e dizer espanquei a criança, né? Como é que foi essa história? Pois é, Neila, é que esse padrasto, ele contou uma versão para as equipes de socorro de que essa criança de 3 anos estaria desacordada porque caiu de bicicleta. Só que as lesões, elas não eram compatíveis com esse tipo de acidente, o que levantou, então, a suspeita desses socorristas que acionaram, então, a polícia. Só para a gente entender melhor essa história, ontem, no início da tarde, esse padrasto, que tem 24 anos, ele acionou, então, o SAMU, dizendo que essa criança tinha caído de bicicleta e ele foi orientado pelos profissionais de saúde a já fazer aquelas manobras de reanimação. E aí a equipe chegou ao local e encaminhou imediatamente essa criança desacordada até o Hospital Regional de Ceilândia. Chegando lá, então, essa criança passou por todos os procedimentos, mas não resistiu a esses ferimentos e morreu. E aí, como essas lesões elas não eram realmente compatíveis com esse tipo de acidente, esse padrasto foi confrontado e a polícia foi acionada. Ao chegar, então, ao local, os policiais fizeram uma preliminar ali, uma análise preliminar, uma perícia, Neila, e por conta disso encaminhou esse homem até a delegacia, onde, confrontado com essas informações levantadas pelos policiais, ele confessou que teria agredido essa criança até a morte. Ele disse que a criança estava muito irritada porque a mãe teria ido trabalhar e ele queria ali a presença da mãe. Imagina, a gente está falando de uma criança de apenas 3 anos de idade, e ele então se exaltou por conta disso, teria dado tapas nas pernas, nas costas dessa criança, que caiu no chão, se levantou ainda mais irritada, jogou um prato. E aí, na sequência, ele perdeu a cabeça, segundo ele relatou aos policiais, agrediu novamente essa criança e ela acabou caindo e batendo com a cabeça na quina do rodapé da cozinha. Ele se arrependeu de imediato do que fez, assim que viu que a criança ficou desacordada, e chamou, então, o socorro. Neila. A mãe dessa criança sabia de alguma coisa, desconfiava. Como é que ela recebeu essa notícia tão desesperadora? Pois é, Nila. A princípio, ela foi avisada pelo próprio padrasto da criança. Ele telefonou para ela que estava no trabalho em Taguatinga e informou que ela teria sofrido, então, essa primeira versão que ele deu, um acidente de bicicleta. E ela imediatamente foi para casa, logo na sequência foi até o hospital, estava com esse homem no momento em que os policiais chegaram ao local e confrontaram ele. Ela também foi encaminhada à delegacia, mas os policiais disseram, depois de ouvi-la, que ela, de fato, não sabia do que teria acontecido. Não há provas de que ela tem qualquer tipo de envolvimento com esse crime contra o próprio filho de 3 anos. Por isso, ela foi liberada, Neila. E o que acontece com o agressor agora, Camila? A gente está falando, Neila, de homicídio qualificado. Então, depois de ser ouvido na delegacia, ele acabou sendo detido e o inquérito foi aberto para investigar a fundo esse caso. Ele pode responder, então, pelo homicídio qualificado, pelas qualificadoras do motivo fútil, já que teria sido por conta de, entre aspas, né, uma birra dessa criança que ele teria agredido até a morte, e também porque não deu chances dessa vítima se defender. Mais uma vez, eu reforço aqui, a gente está falando de uma criança de apenas 3 anos de idade, Neila. Um delegado falou com a gente, eu não sei, eu acho que a gente tem uma fala do delegado, né, Camila? Vamos ouvir? A PCDF, por meio da 19ª, prendeu em flagrante um homem após ele agredir o filho da sua companheira, que veio a falecer em razão das agressões. A Polícia Civil recebeu a notícia de uma criança que havia falecido no Hospital Regional de Ceilândia e os médicos suspeitaram da versão apresentada de que ela havia caído de uma bicicleta e também das lesões que eram incompatíveis com essa queda. Então, imediatamente a gente diligenciou o hospital. Chegando lá, estavam a mãe da criança e o padrasto, os quais foram conduzidos à delegacia. A mãe afirmou que estava trabalhando e deixou a criança com o padrasto e recebeu uma ligação informando que a criança havia caído da bicicleta e havia sido socorrida ao hospital pelo SAMU. Iniciadas as investigações, foram realizadas diligências no local, realizado exame pericial, e o suspeito foi confrontado com todas as informações colhidas e acabou confessando que
que a criança estava muito irritada, se mordendo, se jogando no chão e desobedecendo. Então ele agrediu. Ai, Camila, eu não consigo parar de pensar nessa mãe. Saiu para trabalhar, voltou, tá sem filho, provavelmente sem companheiro, porque depois de uma dessa, dificilmente esse relacionamento vai para frente. Como é que não deve estar essa mãe, hein, Camila? Pois é, Neila, sem dúvidas, né? Um relacionamento também que se encerra. Então, essa mulher, ela com certeza está num momento de luto muito profundo. A gente está falando de uma criança de apenas 3 anos de idade. Ela saiu para trabalhar e confiou a segurança dessa criança ao companheiro dela. E, infelizmente, esse homem, então, acabou agredindo a ponto de matar essa criança. Agora, então, a 19ª Delegacia, como a gente ouviu o delegado dizendo, vai investigar o caso. E, claro, toda a família dessa criança e a sociedade que ficou revoltada com essa história espera que esse homem seja condenado e pague por esse crime, Neila. Obrigada, Camila. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Nossos sentimentos mais profundos a todo mundo que está chorando a morte desse bebê. Porque 3 anos, gente, claro que faz birra. 3 anos é isso aí. E 3 anos é uma conexão com a mãe tão profunda, porque é justamente nessa idade que a criança começa a reconhecer a figura masculina. Até então, a referência dela é a mãe. É de onde ela mamou, de onde ela saiu. Então, criança faz birra sim, dá trabalho, não é todo mundo que tem paciência. Por isso é muito importante pensar antes de colocar uma criança no mundo. Nesse caso, não teve nada a ver. A mãe simplesmente saiu para trabalhar, deixou o bem mais precioso dela com quem ela confiava e acabou perdendo tudo de uma só vez. Obrigada, Camila. Muito triste.